Muito bem, um dia bastante chuvoso aqui no Recife. A gente está começando a nossa aula de Direito Processual Penal. Na aula passada, eu discuti com vocês critérios de fixação da competência. E nós abordamos 4 dos 7 critérios de fixação da competência. Nós falamos sobre a competência fixada por distribuição, por prevenção, conexão e conquinência. Então, dos 7 critérios definidos pelo Código de Processo Penal para fixação da competência, nós estudamos estes. Hoje nós deveríamos abordar os 3 outros critérios de fixação da competência, a saber, competência em razão da matéria, competência em razão do lugar e a competência fixada pelo fórum por prerrogativa de função, em outras palavras, a competência em decorrência da pessoa. Contudo, eu decidi fazer uma mudança e colocar para vocês um tema que seria da segunda unidade, mas, sinceramente, está tão na crista da onda, está tão marcadamente presente nos interesses comuns, que eu achei que seria interessante falar sobre o juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Isso porque, talvez, eu não sei qual é a impressão de vocês, eu não sei se eu estou com uma fonte assim meio que contaminada, mas o que a gente só ouve falar nesses últimos dias é sobre o julgamento lá do ex-presidente Bolsonaro e também daqueles generais, e o que está acontecendo é justamente isso, né? Juízo de admissibilidade. E o juízo de admissibilidade está previsto no Código de Processo Penal, no artigo 395. Então, nós vamos antecipar a temática que seria objeto depois de nossa prova, né? Mas que a gente vai tentar fazer logo. Então, eu vou me valer desse elemento aí. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Muito bem. Aqui eu não vou conseguir colocar na projeção, mas a gente acompanha aqui em sala de aula. Muito bem. Juízo de admissibilidade. E a pergunta é, Martô, de onde vem essa ideia? De onde vem todo o conceito, tudo que está relacionado ao juízo de admissibilidade? Ora, a palavra admissibilidade aponta para admitir algo, admitir alguma coisa. Então, a situação é a seguinte. Imaginem que houve a prática de uma conduta, tida por criminosa. Então, suponhamos que houve uma conduta tida por criminosa. É natural que comece um processo de investigação. Vamos investigar para saber se, de fato, essa conduta foi ou não criminosa. O instrumento previsto pelo Código de Processo Penal, muito embora ainda seja uma fase pré-processual, para que essa investigação se dê, é um inquérito policial. O inquérito policial, previsto pelo Código de Processo Penal e presidido pelo delegado de polícia, seja um delegado da Polícia Civil, seja um delegado da Polícia Federal, dependendo se o tema é da esfera da competência da Justiça Federal ou da competência da Justiça Estadual,
Porque se o assunto a ser investigado for da competência da Justiça Federal, o inquérito a ser instaurado será da Polícia Federal. Se a competência é da Polícia Estadual, o inquérito a ser instaurado para a investigação da conduta tida por criminosa será da Polícia Estadual. Muito bem, então nós temos o inquérito policial. Esse inquérito, a peça final do inquérito policial é o relatório. Esse relatório, feito pelo delegado de polícia, pode trazer ou não indiciamentos. Indiciamentos. A palavra indiciamento aponta para a ideia de que há indícios da prática de um crime. Então, o delegado de polícia, durante as suas investigações, ele reconheceu que aquilo que era tido por uma conduta criminosa efetivamente foi uma conduta criminosa e ele associou esta conduta a determinados autores ou autor. Então, se ele associou a conduta, ele reconheceu que a conduta era criminosa e ele verificou a autoria, então ele vai fazer o indiciamento. O indiciamento significa dizer que, segundo as investigações, o crime tal, um crime específico, foi praticado e que a autoria desse crime deve ser atribuída a fulano, fulano e fulano. Então, isso seria o indiciamento. O indiciamento, que acontece no relatório, peça final do inquérito policial, será encaminhado ao Ministério Público. Será encaminhado ao Ministério Público. Isto se o crime for um crime de ação penal pública. A gente já estudou aqui que os crimes podem ser de ação penal pública ou ação penal privada. E a diferença fundamental entre um crime de ação penal pública e um crime de ação penal privada é que a iniciativa para a propositura da ação nos crimes de ação penal privada é do ofendido. Nos crimes de ação penal pública, essa iniciativa caberá ao Ministério Público. Mais uma vez, Ministério Público Federal, se a competência dos crimes for da Justiça Federal, Ministério Público Estadual, se os crimes forem de competência da Justiça Estadual. Por isso o tema da competência é tão importante. Por isso que a gente deveria, ao ouvir o tipo penal, já associar o tipo penal a se isso é da Justiça Federal, se é da Justiça Estadual, se isso vai ser julgado na primeira instância, já na segunda instância, já na terceira instância. E é possível começar um julgamento já na terceira instância? É perfeitamente possível, se o critério que apontar para isso for o critério do Fórum por Prerrogativa de Função. Só lembrando que se a conduta é praticada pelo presidente da República, pelo vice-presidente da República, por um deputado federal, por um senador federal, né, um senador da República, esses indivíduos têm fórum por prerrogativa de função e são julgados nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós não teríamos um julgamento acontecendo na primeira instância, não é? A gente já teria o STF como o locus, o lugar previsto pela Constituição para isso. E onde é que a gente vai saber disso? Artigo 102 do Código da Constituição Federal. Os artigos 102 e o artigo 105 vão estabelecer as competências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Já o artigo 109 fixará a competência da Justiça Federal. Onde está, Martô, a competência da Justiça Estadual? A competência da Justiça Estadual é residual, o que significa dizer, Iracema, que quando não for da competência da Justiça Federal, será da Justiça Estadual. Muito bem, vamos ver o que é que acontece. O Ministério Público, então, recebe o inquérito policial e ele terá o prazo de 5 dias se o réu estiver preso ou de 15 dias se o réu estiver solto para oferecimento da denúncia. Oferecimento da denúncia. Ora,
crime de ação penal pública, denúncia. Crime de ação penal privada, cujo titular da ação é o ofendido, far-se-á por meio de queixa-crime. Ora, se... Aqui é que a gente tem que entender, se por causa do fórum por prerrogativa de função ou em decorrência da vítima atacada pelas lesões, pelas agressões, nós tivermos o fórum no Supremo Tribunal Federal, quem ocupa o lugar do Ministério Público, quem representa o Ministério Público no Supremo Tribunal Federal é a Procuradoria-Geral da República. E a gente pode chamar de PGR, né? A Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República oferece, então, denúncia. E quem será denunciado? Ora, a Procuradoria-Geral da República oferecerá denúncia se ela reconhecer exatamente aquilo que o levou ao indiciamento pelo delegado de polícia, que há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Uma vez oferecida a denúncia, caberá ao magistrado exercer aquilo que nós estamos chamando de juízo de admissibilidade. Minha amiga, uma coisa que a gente precisa esclarecer é que, e eu coloco aspas nessa expressão que eu vou utilizar, quem está sendo julgado neste momento não são os indiciados. Quem está sendo julgado neste momento, quem está sendo julgada nesse momento, é a peça inicial oferecida pelo Ministério Público. Então, o julgamento no juízo de admissibilidade não é se aqueles que foram indiciados têm ou não responsabilidade criminal pelas condutas a eles imputadas. O que está sendo julgado agora é se a peça inicial, se a denúncia tem os elementos necessários para ensejar um julgamento perante o tribunal. Ora, nós temos um caminho que é definido pelo Código de Processo Penal de uma forma geral. Que caminho é esse? É que a denúncia ela é apreciada pelo juiz singular, o juiz singular, então, fará esse juízo de admissibilidade. E, Martô, por que nós tivemos uma sessão do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em que houve esse juízo de admissibilidade tão diferente do procedimento comum ordinário previsto pelo Código de Processo Penal? Porque agora nós estamos na esfera do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E o regimento interno do Supremo Tribunal Federal é que estabelece como se dará o juízo de admissibilidade. Queria chamar a atenção de vocês que até o presente momento 3 coisas aconteceram. 3 coisas aconteceram. Vamos discernir isso. A denúncia feita pelo PGR, a denúncia feita pelo PGR foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, passou em primeiro lugar pela presidência do STF, atualmente o lugar ocupado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o STF. Ora, aí o que é que fará o presidente ao receber a denúncia? Ele verificará se há um ministro prevento no caso em questão. Ele vai verificar se há um ministro prevento. O que será um ministro prevento ou um juiz prevento? Um juiz que já se manifestou acerca desse assunto na fase da investigação. Se por algum motivo ele já se manifestou, se ele já era relator da investigação, quando a denúncia chega ao Supremo Tribunal Federal, é este ministro prevento que deve, então, receber a responsabilidade de se tornar o relator. E, então,
O relator, ministro prevento, que no caso específico é o ministro Alexandre de Moraes, levará o julgamento à turma do STF. O STF tem 2 turmas compostas por 5 ministros cada turma. Martou, mas o STF não tem 11 ministros? Um é o presidente. O presidente, ele não compõe as turmas, porque o presidente já recebeu a denúncia aqui. E aí encaminhou para o ministro relator atrai para si, porque ele é o juízo prevento, ele é o juiz prevento, porque ele se manifestou na fase do inquérito, ele atrai para si e logo isso será julgado pela sua turma, a turma em que esse ministro faz parte. A turma em que o ministro Alexandre de Moraes tem assento neste momento é a primeira turma do STF, que é presidido pelo ministro Zanin, que tem como decana a ministra Carmen Lúcia e tem como membros o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux e o ministro Flávio Dino. São esses 5 ministros que compõem a primeira turma competente para julgar o caso, porque o ministro Alexandre de Moraes é membro desta turma e é o juiz prevento, é o magistrado prevento, que já se manifestou sobre decisões como busca e apreensão, como mandados de prisão, eventualmente, requeridos pela Polícia Federal na fase investigativa. A grande questão, o que é que o artigo 395 estabelece como condições para que a denúncia ou a queixa-crime sejam recebidas? Então, a gente tem o artigo 395. E o artigo 395 estabelece que o magistrado, antes de receber a denúncia ou queixa-crime, verificará se há o quê? Se há esses elementos. O primeiro elemento é se a inicial é apta ou inepta. Se ela é apta ou inepta. Então, isso está previsto no 395, inciso 1º, que deve ser combinado com o artigo 41, ambos do CPP. Martou, por que combinado com o artigo 41? Porque o que diz que deve conter a denúncia ou queixa-crime é o artigo 41. Então, como é que eu vou saber se a inicial é apta ou inepta? Eu vou saber se ela é apta ou inepta se ela preenche os requisitos do artigo 41. São os requisitos do artigo 41 que vão definir se a inicial é apta ou inepta. Depois, eles vão verificar, os ministros, ou na verdade o magistrado, se for o caso, vai verificar se estão presentes os pressupostos processuais. Os pressupostos processuais. Artigo 395, inciso 2º do CPP. Sejam bem-vindas, minhas amigas, sejam bem-vindas. Bom tê-las aqui. Pois é. Eu pedi para avisarem, mas acho que vocês não estavam lá ainda, mas estão aqui. Talvez fosse até bom deixar um recado na sala. Não, eu botei no grupo, né? Já colocou. Ótimo. Então estamos aqui. Pressupostos processuais. Eu estava explicando que na aula passada nós tivemos dos 7 critérios para a fixação da competência, nós estudamos 4. Iríamos estudar os outros 3. Mas eu alterei a ordem porque o tema que está pegando no Brasil é o tema do juízo de admissibilidade. Faz 2 dias que esse país não fala de outra coisa, senão do julgamento que acontece na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, juízo de admissibilidade. Então, eu acho que é oportuno que discutamos o que está na boca do povo e nas redes sociais, e a gente, que é estudante de direito, compreenda o que é que está acontecendo e a gente se informe. E eu estava dizendo, e agora preste atenção, porque esse é o ponto, que nesta fase, o que está em julgamento, não são os indiciados. O que está sendo julgado agora, preste atenção a esse ponto,
é se a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República é apta ou não para ensejar o recebimento e início da ação penal. É por isso que a gente chama de juízo de admissibilidade. Martô, o que é que está sendo discutido? A denúncia. É a denúncia que está sendo discutida. Não há aqui de se falar em culpa, condenação, absolvição, nada disso. Essa não é a questão. Iremos ou não instaurar uma ação penal para investigar a ocorrência destes e daqueles crimes. Então, para que a turma do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo o juiz singular, quando o faz nos casos corriqueiros, possa fazer isso, ele tem que encontrar estes elementos aqui apontados. Uma inicial apta, pressupostos processuais, ele deve verificar se há também condições da ação e, por último, justa causa. Então, nós estaríamos aí na esfera do 395. São 4, mas só tem 3 incisos. É porque o ponto 2 e o ponto 3 estão no mesmo inciso, o inciso 2. Tranquilo ou não? Nós temos 4 elementos a serem analisados, muito embora o artigo 395 só tenha 3 incisos, porque no inciso 2, o Código de Processo Penal diz que o magistrado verificará se estão presentes os pressupostos processuais ou as condições da ação. Tranquilo? Vamos juntos? A questão agora é, Martô, eu não sei o que é nada disso aí que você está falando. Eu estou vendo você descrever esses elementos. Minha amiga, a aula de hoje é para a gente saber o que é isso, né? É natural que a gente comece a aula sem entender absolutamente nada do que vem a ser essas coisas, mas a aula de hoje está aqui, está posta para entendermos o que é isso. Primeira pergunta: vocês se recordam quando vocês ainda eram jovens e estudaram teoria geral do processo? Ah, saudade daquela época. É ou não é? Faz muito tempo que vocês estudaram TGP, faz ou não faz? Mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente ainda era guri quando estudou TGP. Estas coisas deveriam ou foram efetivamente estudadas com vocês em teoria geral do processo. Só que nós estamos agora na sessão da tarde, ou antes da sessão da tarde, na fase do vale a pena ver de novo. Telecurso 2000, vale a pena ver de novo. Então, eu já peço desde já desculpas a vocês se nós tivermos que reprisar temas já batidos, já vistos em teoria geral do processo. Mas é a nossa praia, ok? É parte da nossa atividade aqui ver essas coisas. Vamos a elas, então. Quando uma inicial é inepta, a inepta da inicial. O que é inicial aqui, talvez o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, porque essa aula está sendo transmitida pelo YouTube, porque alguns colegas não puderam vir, e eu acho que a Faculdade Nova Roma presta um serviço à sociedade em geral quando disponibiliza esta aula que discutirá esse tema que tem sido o tema do momento, e a gente coloca isso para mais pessoas acompanharem. Talvez as pessoas que estão assistindo no YouTube não saibam que quando a gente fala de inicial, a gente está fazendo, pela intimidade, minha amiga, que a gente está falando da petição inicial. Essa inicial aí é a petição inicial. E no processo penal, já sabemos disso, a petição inicial é ou denúncia, se o crime é de ação penal pública, ou queixa-crime, se o crime é de ação penal privada. E o artigo 41 do CPP nos dirá que elementos devem ter a denúncia ou a queixa-crime para que ela seja considerada o antônimo de inepta. O antônimo de inepta é apta. Apta a quê? Apta a iniciar a ação penal. Apta para promover, para justificar
que o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo o juiz singular, qualquer que seja o magistrado, quebre um dos princípios que nós estudamos quando estudamos características da jurisprudência. Uma das características fundamentais é a inércia do Poder Judiciário. Foi ou não foi? Ora, para que o Poder Judiciário ponha-se em movimento, o que é necessário? Provocação. E como é que o Poder Judiciário é provocado em matéria penal? Através de denúncia nos crimes de ação penal pública, através de queixa-crime nos crimes de ação penal privada. A gente viu também que há aquela exceção, que é um crime de ação penal pública que deveria ser proposto pelo Ministério Público, mas que pode, previsão tanto constitucional como infraconstitucional, provocado pelo ofendido quando o Ministério Público for omisso. Ele poderia fazer 3 coisas, não fez nenhuma dessas 3 coisas. Quais as 3 coisas que ele poderia fazer no prazo de 5 dias é o preso, 15 dias é o solto? Oferecer denúncia, pedir novas diligências à autoridade policial, pedir o arquivamento do inquérito policial. Na nova regência do Código de Processo Penal, ele decide pelo arquivamento. Mas isso ainda está suspenso por decisão do ministro Luiz Fux, então ele deveria, utilizando o regramento antigo, pedir o arquivamento do inquérito policial. Então essas 3 coisas, se o Ministério Público for omisso, não fizer nenhuma dessas 3 coisas, então ensejará a ação penal privada subsidiária da pública. Ricardo, seja bem-vindo. E aí eu já apresento a ideia de que subsidiário significa o quê? Substitutivo, né? Que toma o lugar de, Muito bem. Então, o que é que o artigo 41 nos diz que deve ter uma inicial, seja a denúncia, seja a queixa-crime, para que ela seja apta? Em primeiro lugar, a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Ora, então é preciso que a inicial diga qual foi o fato. O que é que aconteceu? Aconteceu quando? Aconteceu onde? Quais foram as circunstâncias em que se deu? Estava chovendo? Estava lotado? Estava vazio? Então, a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. A individualização do acusado ou referências pelos quais se possa identificá-lo. Ora, eu posso não ter o nome do acusado, mas eu posso saber que é um indivíduo de olhos claros que trabalha na barraca de seu Antônio, que fica na rua tal. Veja, o ideal é que eu saiba identificar quem é o acusado. Mas é possível ter referências e com essas referências alcançar o acusado. Entende? Então o Código de Processo Penal, no artigo 41, diz que a gente deve individualizar o acusado, saber quem ele é, dar-lhe as suas características, ou então poder indicar o modo através do qual eu possa chegar a saber quem ele é. Em terceiro lugar, a classificação do crime. Que crime é? É um crime contra o patrimônio? É um crime doloso contra a vida? Trata-se de um crime contra o Estado Democrático de Direito? Enfim, a classificação do crime. E, por fim, se for necessário, o rol de testemunhas. Então, vejamos, aqui chegamos. Quando uma inicial será considerada inepta? Quando uma inicial será considerada inepta? Quando faltar qualquer uma dessas coisas. E é claro que vocês não estão anotando isso, porque eu já mandei essa apresentação para vocês. Foi ou não foi? Já chegou no e-mail de vocês, aí no WhatsApp de vocês, a apresentação inteira. Então não tem necessidade de copiar. Mesmo o pessoal do YouTube tem o link aí também, já para baixar a apresentação. Na descrição desse vídeo está lá o link com a apresentação completa. Se você está assistindo em casa, como é que é o nome da nossa colega que vai assistir o vídeo gravado? Andresa. Andresa também vai poder assistir pelo YouTube, porque agora ela está impedida de estar conosco. Pessoal, dúvidas em relação ao que torna a inicial apta? Já guardou aí no coração que o antônimo de inepto é apto? Então a inicial é apta para ensejar a ação penal se contiver esses 4 elementos. Descrição do fato,
individualização do acusado, classificação do crime, rol de testemunhas, se for necessário, se for indispensável. Nem sempre é indispensável, mas via de regra, uma inicial a denúncia arrola testemunhas, é a oportunidade que o Ministério Público tem para arrolar testemunhas, assim como na resposta à acusação, caberá à defesa arrolar as testemunhas que lhe aprouver. Muito bem. Então, quais foram os crimes imputados ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Por que eu preciso descrever quais foram os crimes? Porque o primeiro elemento é a descrição do fato criminoso e o terceiro elemento é a classificação do crime. Nós temos a individualização do acusado, que nós vamos ter em mira aqui é a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito embora mais de 1.500 pessoas estejam denunciadas pelos mesmos fatos, o Supremo Tribunal Federal já avaliou mais de 500 processos, mas agora, o que desde segunda-feira, desde terça-feira, terça e quarta, desde terça-feira, hoje é quinta, desde terça-feira tem sido objeto, a figura mais destacada é a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, seria relevante para compreendermos se aquela denúncia do Ministério Público cumpre ou não cumpre esses requisitos, para que nós possamos ter isso em vista, sabermos quais foram os crimes descritos, qual a classificação destes crimes. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo acusado da prática de 5 crimes. O primeiro deles é um crime que é o crime de organização criminosa, que está previsto em legislação penal extravagante. Legislação penal extravagante, o que significa isso? O pessoal no YouTube fica se perguntando, uma legislação penal extravagante é uma que sai de rosa-choque nas ruas? Então, o que é uma legislação penal extravagante? E aí, Ricardo, é simples, vagar é andar, extra é fora. Então, é extravagante a legislação penal que está fora do Código Penal. O lugar da legislação penal não é o Código Penal? Então, aquilo que não mora no Código Penal, vaga, caminha, extra, fora. Então, a lei que trata das organizações criminosas é uma legislação que é com elementos de direito material, lei penal, e de direito processual penal, então ela é uma legislação penal extravagante. E no seu artigo 1º, parágrafo 1º, a Lei 12.850 de 2013 estabelece o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Então, a gente já tem aqui 3 elementos para saber o que é uma organização criminosa. Primeiro, tem que ter 4 ou mais pessoas. Em segundo lugar, esse grupo de indivíduos está estruturalmente ordenada. Esse grupo de indivíduos não estão aí, se encontraram em algum lugar. Há uma divisão de tarefas. Você fará isso, você fará aquilo, alguém é o líder, alguém é o chefe, outros receberão esta ou aquela incumbência. Então, para que se caracterize uma organização criminosa, nós temos 4 ou mais pessoas que estão, de modo estruturado, dividiram tarefas para a prática, divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então, nós temos aqui o quarto elemento. Esses crimes praticados por uma organização criminosa têm que ter pena máxima de pelo menos 4 anos. E a gente vai ver que isso está sendo atendido. Ou que sejam de caráter transnacional. A pena é reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Bora entender aqui. Nós temos um crime que é o crime de se organizar para a prática de crimes. Nós vamos ter um concurso material de crimes. Minha amiga,
onde está previsto no Código Penal o concurso material? Ah, olha aí, ficou no seu coração, tá vendo? Artigo 69 do Código Penal, concurso material. Como se calcula a pena? O que é concurso material? Desculpa mesmo, eu nem me lembro o que é concurso material. Quando, com duas ou mais ações, praticam-se dois ou mais crimes. Então, concurso material é quando, com duas ou mais ações, praticam-se dois ou mais crimes. Então, o que a gente tem que ter em vista neste momento é que se juntar para planejar um crime, já é um crime, que vai ser punido com crime em concurso material. Logo, esta pena há de ser fixada e somada à pena do crime efetivo que a organização visa cometer. Estamos bem até aqui? Por que é concurso material? Porque um movimento foi se organizar. Um segundo movimento é sair para as ruas e cometer o crime efetivamente. Muito bem. Um segundo crime atribuído ao ex-presidente Jair Bolsonaro é a abolição violenta do Estado de Direito previsto pelo artigo 359-L do Código Penal. Artigo 359-L. E aqui tem um detalhe nesse crime que é muito interessante. O artigo 14 do Código Penal estabelece a diferença entre crime tentado e crime consumado. Lembra ou não? O artigo 14 do Código Penal define quando um crime é tentado e quando o crime é consumado. E o que é que faz a diferença entre um crime tentado e consumado? O que faz diferença não é o resultado da conduta criminosa. Não é isso que diferencia o crime tentado para o consumado. Sabe qual é? É se consumou os núcleos do tipo penal. Os núcleos do tipo penal. A gente diz assim, se iniciada a execução do crime, realiza-se o núcleo do tipo, então o crime é consumado. Vamos dar dois exemplos? O exemplo do artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Quando é que o crime de homicídio é consumado? Quando alguém morre. Mas por que quando alguém morre? E quando alguém fica paraplégico não é consumado? Quando alguém fica incapacitado? Não, porque o núcleo do tipo é matar. Então o crime só se consuma quando a vítima morre. O que é que diz o artigo 155 do Código Penal, que define o que é furto? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. A pena é reclusão de 1 a 4 anos. Ora, quando é que se consuma o crime de furto? Quando se subtrai o bem móvel alheio. Agora aqui, gente, presta atenção. Aqui, o verbo núcleo do tipo penal, a abolição violenta de direito, é tentar. Então, aqui a gente tem uma espécie de paradoxo. E qual é o paradoxo, Martô? É que se der a tentativa, o crime está consumado. Estamos juntos ou não? Por que se acontecer a tentativa não é tentativa? Por que se acontecer a tentativa o crime está consumado? Porque o tipo penal não diz abolir o Estado democrático de direito. O que é que o tipo penal diz? Tentar abolir o Estado democrático de direito. Compreende ou não? Então, a consumação não tem a ver com os resultados da conduta. A consumação tem a ver com a execução do núcleo do tipo penal. Se eu executei o núcleo do tipo penal, o crime está consumado. E por quê? O que é que se justifica logicamente? Como é que se justifica logicamente esse artigo 359-L do Código Penal? Minha amiga, porque se o Estado democrático de direito foi abolido, não tem mais julgamento. Não tem mais julgamento. Por que não tem mais julgamento? Porque a força revolucionária depois do Estado e é o novo Estado. Então o crime precisa ser tentar, porque se o crime só fosse punido quando o Estado democrático de direito fosse abolido, ele seria impossível de julgar, porque não haveria mais um ente capaz de julgar a força revolucionária. A força revolucionária. Compreende ou não? Por isso é que o tipo prevê a tentativa.
Então, tentar com o emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Foi quando o ministro relator Alexandre de Moraes falava sobre esse tipo penal que ele exibiu um vídeo que, não sei se vocês viram, mas o Brasil inteiro assistiu esse vídeo nas redes sociais. E nesse vídeo ele demonstrava o emprego de violência para a tomada do Palácio do Planalto, a invasão do Supremo Tribunal Federal, a invasão do Congresso Nacional, com o emprego de violência, inclusive a violência tal que sobrepôs a força de resistência da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária e a PM estavam presentes no local para impedir a invasão dos órgãos públicos, mas eles não foram, a força do grupo era tão grande que eles não puderam resistir. E aí tem um problema que a gente precisa discutir aqui. O problema é o seguinte: e se a gente imaginar e efetivamente concluir que o ex-presidente Jair Bolsonaro não estava presente no dia 8 de janeiro? E se ele não estava presente no dia 8 de janeiro, pode ser imputada a ele as condutas praticadas por aquela multidão na Praça dos Três Poderes? A resposta é sim. Se é uma organização, ou seja, se houve uma divisão de tarefas, se aquilo tudo foi arregimentado, planejado, se os acampamentos na frente dos quartéis, tudo aquilo era parte de um projeto do qual ele tinha consciência, e não apenas consciência, mas mobilizou. Então, sim. E aí, aqui é interessante, e eu coloco isso para vocês, porque nós somos estudantes de direito, e como estudantes de direito a gente não pode cometer as bobagens que se faz lá fora, né? Então, todo mundo vem falando da cabeleireira que foi condenada a 14 anos de prisão por ter escrito lá na estátua da justiça aquela frase filosófica que é "perdeu, mané". Esta frase filosófica escrita. Não, gente. Ela não pegou 14 anos de cadeia por escrever "perdeu, mané". Ela pegou 14 anos de cadeia porque ela foi incursa em todos os crimes que a organização inteira realizou. Então, todos os crimes que estão atribuídos aqui estão atribuídos a ela também. E aí você vai avaliar a participação efetiva, mas ela agiu em conjunto. Por exemplo, suponhamos que essa pessoa não está armada. Vamos lá, um grupo vai invadir um banco. Será que 10 pessoas tentam roubar um banco? Das 10 pessoas, só 3 estavam armadas. As 7 vão responder pelo uso. Claro, porque elas não estavam com união subjetiva, elas não estavam juntas. Não precisa cada pessoa ter uma arma na mão, não. Se a gente tem uma pessoa armada e a gente vai, e a gente sabe que aquela pessoa está armada e conta com a arma que aquela pessoa tem para executar o nosso projeto, a nossa ação, é como se nós estivéssemos armados. Porque a arma não é a arma do indivíduo, é a arma do grupo que com a arma se vai fazer o constrangimento que... Então, a questão é que eu saiba que a arma está presente. Então, haja o liame subjetivo da compreensão da conduta. Então, é por isso que responde como se todos nós tivéssemos quebrado. Ela não pode responder pelo texto que ela escreveu na estátua, assim como uma pessoa que ficou do lado de fora do banco, só para ver se a polícia vem. Veja, o cara tá de fora do lado do banco, tá com o interfone aqui, o grupo invadiu o banco, e o cara tá aqui. E aí ele só disse, vem ou não vem? A polícia não veio, os colegas dele assaltaram o banco, levaram o dinheiro todinho, e ele não praticou nenhuma conduta típica.
Porque estar fora do banco não é uma conduta típica. Ficar na calçada olhando a paisagem é conduta típica? Ele responderá ou não responderá? Sim, ele atuou no assalto ao banco. Ele dividiu tarefas, então a ele será atribuída toda a conduta que aqueles que entraram, porque a sua função era uma função importante para a realização do objetivo. Então, temos aqui a abolição violenta do Estado democrático, do Estado de Direito. O detalhe irônico é que isso não estava presente no nosso Código Penal. Essa lei foi aprovada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e foi sancionada por ele. Muito bem. Passamos do L para o artigo 359-M, golpe de Estado. Mas antes disso, tentar com o emprego de violência abolir o Estado democrático, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Que poderes constitucionais estavam em jogo no 8 de janeiro? O Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, a Presidência da República. Percebe ou não? Ali não estão os órgãos do poder constitucionalmente estabelecidos? Minha amiga, diga-me, na segunda-feira era possível julgar? Dava para julgar na segunda-feira. A intenção era permitir o funcionamento do Supremo Tribunal Federal nos dias subsequentes? Obviamente que não. Golpe de Estado. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. E aqui nós temos um problema, e a gente pensa assim, mas no dia, algumas dessas ações foram feitas enquanto o presidente Jair Bolsonaro era o presidente, então talvez não caiba aqui o depor, né? Mas veja, no dia 8 de janeiro, o presidente da República já era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo, as ações do dia 8 de janeiro não é uma organização criminosa, então são reportadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Compreendem? Então, aqui a gente pode perceber a possibilidade do golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, pena reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Minha amiga, eu preciso lembrar a você que os artigos 62 e 63 do Código Penal falam das circunstâncias agravantes. Só que o artigo 63 coloca uma agravante extraordinária, especial, que é a agravante de ser o líder, de ser o principal interessado. Então, isso gera o afastamento, compreende, da pena do mínimo legal. Porque o artigo 63 prevê que o fato do indivíduo estar na liderança dessa organização imporá a ele o aumento de pena. Alguém quer ler o 63? Alguém quer ler o 63 do CP? 63. Reincidência. Não. Então, o 62 estabelece o quê? Vai lá. 62 estabelece agravantes no caso de concurso de pessoas. Vai, é isso aí que eu queria, então. 62. Artigo 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que 1. Inciso 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Então, veja bem, o que eu tenho no 61, eu tenho as circunstâncias agravantes, não é isso? No 61, as circunstâncias agravantes. O 62 vai dizer que haverá uma agravante particular para quem for o dirigente da organização criminosa. Entenderam? Então, essa é uma circunstância que deve ter em mente. E compreendeu o que eu estou dizendo ou não? Não sei se você... Lê de novo aí, por favor, o 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que, inciso 1º, promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Então, nós temos uma agravante particular para aquele que for tido como o líder do movimento. Veja, então a pena daquela moça que colocou lá, perdeu uma, né? Não pode ser a mesma daqueles que ocuparam um lugar de mando, de comando, porque
Veja, isso é a individualização da pena, é verificar qual foi a participação efetiva de cada um dos agentes e qual a importância deles na organização criminosa, na hierarquia da organização criminosa. Muito bem. Então, ele é autor, não é professor? Ele é o chefe. Exato. Porque, veja, aqui esse artigo 62 fala do concurso de agentes. Então, existem agravantes que acontecem quando várias pessoas cometem o crime, é o caso da organização criminosa. Então, se ele é o líder, então você tem a incidência, além das agravantes do 61, esta agravante do 62, que é o fato de ser o líder desse grupo. Aqui não caberia para os partícipes nem para os coautores? Não cabe. Para o autor, né? Para o líder. Não, para o líder. O líder, ele está pensando aí. Você tem concurso de agente. No concurso de agente, há alguém que ocupa, na divisão de tarefas, a liderança, é o mentor, é o que estaria à frente disso tudo? Essa é a pergunta, e é aí que a gente vai. Os próximos 2 crimes, dano qualificado contra o patrimônio da União, artigo 163, inciso 3º do CP, vou ler rapidamente aqui para nós. Dano contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresas concessionárias de serviços públicos. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Tranquilo? Não há dúvida sobre dano ao patrimônio da União, não é? Então, aquela conduta fica claro. Agora, a deteriorização do patrimônio tombado. Aqui a gente tem mais uma deteriorização do patrimônio tombado, mais uma legislação penal extravagante, o artigo 63 da Lei 9.605 de 98. Alterar o aspecto ou estrutura da edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Obviamente que aquela obra de Niemeyer, não é? Que é a Praça dos Três Poderes, é o patrimônio tombado da União. Né? Então nós temos ali todo aquele conjunto arquitetônico é um patrimônio tombado da União. Então esses são os 5 crimes atribuídos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E qual é a pergunta que a turma do STF, cada um dos seus ministros, tem que responder? A pergunta é: houve ou não há? Ou houve a presença na denúncia, lembra? Não é Jair Bolsonaro que está sendo julgado. Quem é que está sendo julgado aqui? É a peça inicial oferecida pela Procuradoria-Geral da República. É a inicial que está sendo julgada. E a decisão sobre a inicial pode ser qual? Aceita ou rejeitada. Se ela vier a ser rejeitada, a Procuradoria-Geral da República pode recorrer dessa decisão através do recurso em sentido estrito. Se ela for aceita, não cabe recurso, porque aí teremos o processo para dar andamento, então. Esses são os crimes. Então vamos adiante. Aqui, lembra que eu cheguei nesse ponto aqui. Eita, isso aqui vai ser o nosso prato cheio agora. Lembra que eu falei que havia 4 elementos a serem avaliados? 4 elementos a serem avaliados. Cadê? Olha os 4 elementos. Inépcia da inicial, então a gente já viu. Pressupostos processuais. E aí eu tenho certeza que vocês vão passar por esse déjà vu. Déjà vu dos pressupostos processuais. Tá bom, a gente vai passar por isso. Bora lá? Vamos juntos? Pressupostos processuais. A palavra pressuposto aponta o que para vocês? Quando você ouve falar pressuposto, você pensa em quê? Algo que se imagina presente antes de. Ou não? Antes de, eu preciso verificar se estão presentes estes elementos. O prefixo pré é antes.
O que é pressuposto é aquilo que se supõe presente antes de começar a ação penal. Então a gente tem aqui os pressupostos. Lembra de TGP, de ter estudado isso em TGP ou não, Ricardo? Eu lembro, agora não é nada assim, não. É tanta coisa, né, cara? É tanta coisa. Mas bora fazer uma visita rápida àquela aula de TGP. Então, para que haja um processo, é necessário que nós verifiquemos algumas condições. Porque você sabe que o recebimento da denúncia inicia a ação penal. O indivíduo deixa de ser investigado e torna-se réu. E aqui, digo aí a nossa comunidade do YouTube que está acompanhando a aula. Martô, o que significa dizer que o cara é réu? Significa que ele é culpado? Absolutamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A diferença entre o indiciado, o investigado e o réu é que a palavra latina ré significa contra. Então, réu é todo aquele contra quem existe um processo. Né? Tranquilo? Se ele é culpado ou não é culpado, só saberemos após a sentença? Não! Após a sentença não saberemos se ele é culpado ou inocente. Quando saberemos se ele é culpado ou inocente? Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É somente lá que a culpa é constituída. Então, para que haja um processo, é primeiro necessário verificar se existem os pressupostos processuais, os quais são divididos em dois tipos. Iracema, pressuposto de existência, pressuposto de validade. Pressuposto de existência, pressuposto de validade. Primeiro, esses elementos são necessários para que exista o processo. Depois eu preciso verificar se esses outros elementos são presentes para que esse processo que existe seja válido. E somente o processo válido pode produzir efeitos. Né? Somente se ele for válido pode produzir efeitos. Pressuposto de existência. Tem que ter um juiz investido. Lembra que estudamos investidura como característica da jurisdição? O que é que significa investidura? O indivíduo está ali de acordo com a lei. Ele tem poder de jurisdição. Ela se chama poder-dever. Poder-dever. Toda vez eu digo poder, mas você já lembra que esse poder inclui o dever. Então, em primeiro lugar, para que exista um processo, tem que haver um juiz legitimamente investido. Lá, os ministros do Supremo Tribunal Federal são ministros legitimamente investidos? Sim ou não? Sim. Então, superamos esse primeiro elemento de existência. Presença das partes. Ora, aqui, a parte que precisa estar presente é a parte autora no oferecimento da demanda. A parte ré só vai ser chamada a integrar o processo depois do recebimento da denúncia, através da citação válida. Entende? Então, aqui o que eu preciso verificar é, eu tenho um autor identificado e esse autor aponta alguém que teria praticado a conduta, se sim eu tenho as partes do processo. E a proposição da demanda. O que é que propõe a demanda? A denúncia. A denúncia é a proposição da demanda. Então, pressuposto de existência, juiz investido, autor e a propositura da demanda. Superamos esse primeiro pressuposto, o pressuposto de existência. Depois, pressuposto de validade. Essa se subdivide em validade subjetiva e objetiva. Quem lembra o que é que significa a palavra subjetivo? Eu expliquei isso a vocês, vale a pena ver de novo. Quando eu escrevo a palavra subjetivo, se eu riscar aqui a letra B fica o quê? Então, quando o direito usa a expressão subjetivo, é algo referente ao sujeito, ok? Então, subjetivo, sabe como é que escreve sujeito em latim? Sujeito em latim é subjectum. Subjectum. Subjectum é sujeito. Eu ganhei de minha avó a Bíblia
de meu avô paterno. E na Bíblia do meu avô paterno, ele usava uma Bíblia que tinha a velha grafia. A grafia que era utilizada no século XIX no Brasil. Então, era engraçado, porque eu devia ter 10, 11 anos, eu pegava aquela Bíblia e ficava lendo as palavras tudo diferentes, assim, eu ficava meio perdido, né? Mas então, sujeito. E em português, a gente chegou a escrever sujeito com B. Subjecto. Por causa dessa dependência do latim. Então, ora, quando eu digo validade subjetiva, eu estou de olho em quem? Nos sujeitos do processo. Tá certo? Se é validade subjetiva, eu estou de olho em quem? Nos sujeitos do processo. Ora, quem são os sujeitos do processo? O juiz e as partes. Tranquilo ou não? Pô, assim fica fácil de entender, não é? Validade subjetiva tem a ver com os sujeitos. E quem são os sujeitos que estão presentes no processo? Ou pelo menos os principais sujeitos. Porque alguém poderia dizer, Martô, mas as testemunhas, a vítima... É claro que há crimes que não tem vítima nenhuma. Ou a vítima suposta é a sociedade inteira, é uma vítima imaginada. Então, os principais sujeitos do processo é o juiz e as partes. Ora, esse juiz deve ser competente e imparcial. Pessoal, nós vamos ter aulas específicas para... Isso vai ser somente em processo penal 2, mas a gente vai estudar essas características da competência. A gente está estudando, né? A gente já está estudando. Mas o que é imparcialidade e impedimento, a gente vai estudar oportunamente. Contudo, está aqui. Competência, artigo 59. Ora, artigo 69, a gente está estudando isso, é ou não é? Já vimos 4 das 7. Na próxima aula vamos ver mais. Eita, aquela pergunta que não interessa ao nosso companheiro do YouTube, mas a turma quer saber. Martô, esta aula cai na prova? E a resposta é não. Infelizmente não, né? Porque eu fiz a prova já e eu não sabia se ia ter aula, como é que eu ia colocar a matéria da aula que eu não sei se daria na prova que eu já mandei. Então, nós vamos ficar até aquelas 4... Não, mas não é motivo de luto, é? Não, ninguém vai hoje chorar, vai para casa bem. Então, a nossa matéria vai até aquelas 4 competências, ou 4 critérios para a fixação da competência estudados, os critérios estudados na aula passada. A matéria de hoje fica para a prova da N2 da segunda unidade. Mas bora lá? E aí tem um ponto importantíssimo. O ministro Alexandre de Moraes é imparcial para julgar o presidente da República? O ministro Flávio Dino é imparcial para julgar o presidente da República? O ministro Zanin é imparcial para julgar o presidente da República? A gente tem que perguntar a lei. Bora ler a lei? Artigo 254 do CPP, alguém pode nos auxiliar e ir lá e achar para a gente? Porque aí a gente pergunta a lei nos conta se esse indivíduo é ou não imparcial. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Primeiro, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Segundo, se ele, seu cônjuge... Então, vamos parar aqui. Amigo ou inimigo? Então, nós teríamos que ter essa relação de amizade ou inimizade. O que é inimigo capital, Ricardo? Já ouviu falar de pena capital? Alguém já ouviu pena capital? A pena capital é a morte. Inimigo capital é o indivíduo que odeia tanto que quer matar. Lê de novo. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Então veja, não basta ter discordâncias. Tem que ter um ódio tal que deseje a morte daquele indivíduo. Vai. Segundo, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente,
estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, essas pessoas teriam que estar respondendo por esses 5 crimes, e se eles estivessem respondendo pelos 5, eles teria que se dar por suspeito, e o suspeito não é imparcial. Porque o que é que significa a palavra imparcial? Aquele que não tem partido, aquele que não tem parte, aquele que não está associado a uma parte. Terceiro, se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o 3º grau, inclusive sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Ou seja, se o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente está olhando para ele, fosse magistrado e houvesse um processo, eu julgo ele, ele vai me julgar também, entendeu? E aí a suspeição se daria porque ele é juiz também, eu não posso julgar o cara que vai me julgar, porque senão tem aquele ditado de uma mão lavar a outra, né? E as duas lavam o corpo todo, então não. Então aí haveria suspeição. Quarto, se tiver aconselhado qualquer das partes. Se tiver aconselhado qualquer das partes, ou seja, aconselhou a Procuradoria-Geral da República, arrole uma testemunha, aqui é que aconteceu com o ex-magistrado Sérgio Moro. Ele foi considerado suspeito porque ele recomendou que a Procuradoria da República arrolasse uma testemunha. Não é função do magistrado recomendar as ações, quer seja da parte autora ou da parte ré. Então, quando ele recomendou que os procuradores da República, ou seja, os membros do Ministério Público Federal, arrolassem fulano como testemunha e esperassem para ingressar com a petição no dia tal, então esse aconselhamento caracteriza a suspeição. Esses elementos... Terminou aí? Vai. Quinto, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. A gente não tem essa informação de que haja dívidas por parte dos ministros com o presidente. Sexto, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Também passo batido porque nada ouvi sobre isso. Então veja, tá entendendo o que é que significa? Que a gente não pode pegar a ideia de suspeição, vai se declarar suspeito. A gente tem que ir para a lei, cara. É a lei que diz o que é um indivíduo suspeito. E a gente tem que verificar. Estes ministros, Flávio Dino, Zanin, Alexandre de Moraes, eles estão enquadrados naquilo que a lei determina como suspeição? Se a resposta for não, então eles não têm que se declarar suspeito. Aí você diz assim, mas... Aí essa é a grande questão, e aí nossos colegas do YouTube têm que se ligar nisso agora. Mas e se este juiz, este ministro, for vítima das ações criminosas? E agora? Porque um documento encontrado na investigação dizia que a morte do ministro Alexandre de Moraes estava planejada. Isto não tornaria este ministro parcial, portanto suspeito para julgar? Ora, aqui é muito interessante, gente, me acompanha. Se a condição, se a agressão aconteceu após a distribuição do inquérito, se aconteceu, ele não pode ser considerado suspeito. Porque caso admitíssemos isso, o réu escolheria o juiz. Vou te dar um exemplo. Ora, se a ameaça de agressão foi o fato criminoso que justificou a instauração do inquérito, ele não poderá julgar. Agora, se instaurado o inquérito, definido o juiz relator, o ministro relator, o fato vem à tona, então a gente não pode, por isso, imaginar que o ministro se torna suspeito. Vou dar um exemplo. Iracema é minha amiga. Iracema é minha amiga. Eu quero que ela seja a relatora do meu processo. Tá certo? Mas, por distribuição é um critério o quê? Aleatório, é um critério de sorte cair para você. Aí o que eu faço para
para impedir que você julgue? Eu te ofendo. Eu vou lá e digo que vou te matar, que eu te odeio, que você é uma desgraça. E aí, se a gente pudesse considerar atitudes posteriores à instauração do inquérito como justificativas para afastar o ministro, toda vez que... Até chegar em Iracema, entendeu? Eu ia ofender todo mundo até chegar em Iracema. Quando chegasse em Iracema, eu disse, não, agora não, ela tudo bem, não tem nada que ela... Eu ia excluindo os ministros um a um, porque eu iria ofendendo até chegar na relatoria que eu escolheria. Então, só poderíamos imaginar que o ministro Alexandre de Moraes seria suspeito para julgar o caso, ou seria vítima do caso, se o fato investigado, a prática de uma conduta tida por criminosa, fosse a ameaça a ele. Mas se a ameaça a ele é superveniente, aconteceu após a instauração por portaria do inquérito, então nós não poderíamos imaginar nesse caso, porque chegaríamos a esse absurdo. O ministro, ele, no inquérito policial, ele foi por distribuição? Foi por Ou ele que escolheu? Não. Aqui aconteceu por distribuição. O inquérito das fake news é que é um outro inquérito problemático, e aí eu já comentei sobre ele com vocês, em que Alexandre de Moraes foi designado pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, para ser o relator desse inquérito. Para mim, há uma quebra do critério de fixação da competência no inquérito das fake news. Porque deveríamos sempre ter... Não pode haver magistrado indicado. Não pode haver magistrado indicado pelo presidente do STF. Por que não pode ter? Porque os critérios que a gente estudou e que vamos estudar não tem esse. Tá certo? Competência fixada por indicação. Né? Essa não existe. Então, a gente tem 7 critérios. Ou bate um dos 7, ou não é juiz natural. Isso é gravíssimo. Ou não é o quê? Juiz natural. E se não é juiz natural, é o quê? Juiz de exceção. O que é juiz de exceção? A palavra exceção significa... Eu lembro de Iracema ter dito isso lá. Ela, inclusive, se ensinou isso ao nosso querido lá, como é o nome do filho de Iracema? Murilo. Ela ensinou isso a Murilo. Exceção é aquilo que não é de acordo com a regra. E qual é a regra? Artigo 69. 69 é a regra. O 69 estabelece 7 critérios. Se não está dentro de um dos 7 critérios, é juízo ou tribunal de exceção. Nós temos um problema ali, mas foge o escopo da aula de hoje. Foge do escopo da aula de hoje. Alguma dificuldade em relação ao critério de validade subjetiva quanto ao juiz? Competência e imparcialidade. Competência é um dos 7 critérios definidos pelo 69. Imparcialidade, as condições, ele não é suspeito em favor do réu ou em favor do Procurador-Geral da República. Claro, né? Eu não falei do Procurador-Geral da República porque também a gente imagina que nenhuma dessas relações, mas se fosse em relação ao Procurador-Geral da República, o colocaria em suspeição. Se ele está suspeito, ele não pode ser considerado parcial. Quanto às partes, capacidade processual. O que é capacidade processual? Seja maior de 18 anos, é um indivíduo que detém as suas capacidades, porque há uma diferença entre capacidade para ser parte e capacidade processual. Eita. Agora deu um bug aí no... Veja, capacidade para ser parte é uma coisa e capacidade processual é outra coisa. Uma criança de 5 anos de idade, Murilo, ele pode ser parte de um processo? Pode ser parte do processo, mas ele só poderia ser parte representado por sua mãe, porque ele tem a capacidade para ser parte, mas não tem capacidade processual. A capacidade processual significa a capacidade de titularizar
em juízo direitos e obrigações. Isso é capacidade processual. Minha amiga, não precisa nem ser gente para ter capacidade processual. Uma empresa tem capacidade processual. Entendeu ou não? Uma empresa não pode ser vítima de crimes? Pode ou não? A empresa pode ser até autora de crimes, se os crimes forem ambientais. Então, uma empresa tem capacidade processual, mas uma criança tem capacidade para ser parte, mas não tem capacidade processual. Aqui não se discute que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem capacidade processual. E, em segundo lugar, a parte tem que ter capacidade postulatória, ou seja, representado por advogados que possam falar em seu nome em juízo. E aqui, gente, eu vou dizer um negócio a vocês que eu mesmo aprendi muito recentemente. Existe uma palavra que eu não conhecia, cara. Que é uma palavra que eu não conhecia. E é massa quando a gente está aprendendo palavras. O que é que Iracema faz em favor de Murilo? Iracema representa. Ok ou não? Como Murilo não tem capacidade processual e Iracema, que já tem mais de 18 anos, pouquinho mais, mas tem. Coisa pouca. Ela tem capacidade processual, então ela representa Murilo. Tá certo? O Ministério Público não representa a União. O Procurador-Geral da República não representa a União. Olha, essa palavra, não sei se você conhecia, eu não conhecia a palavra. Ele apresenta a União. Eu não conhecia essa palavra. Representar é tornar presente alguém. Agora, se esse alguém é o titular, ele não representa, ele apresenta. Porque estar ali é a presença. Então, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro não representa ninguém no processo, ele é presente no processo. Ele apresenta a si mesmo, ele torna a si mesmo o ser presente. Então, não é correto dizer que o Ministério Público representa o Estado. Ele é um órgão do Estado e, ao manifestar-se, ele torna presente o Estado. Superamos quantas partes, sim ou não? Superamos quantas partes. Isso tem a ver com os sujeitos do processo, o juiz e as partes. Agora, validade objetiva, algo que tem que ter acontecido, senão o processo não pode acontecer. Citação válida nos termos do artigo 351 e 352 do CPP, observância das formalidades processuais, ou seja, nós tivemos instaurada uma audiência, um momento, como previsto pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, os advogados tiveram um tempo regimental que é de 15 minutos. Ouviram tudo isso, sim ou não? As formalidades foram respeitadas. Não pode suprimir as formalidades. Então, observância das formalidades processuais. Inexistência, aqui eu tenho uma validade, pressuposto de validade objetiva negativa. Negativa por quê? Porque para o processo ser válido, isso aqui não pode acontecer. O que é que não pode acontecer? Não pode haver nem coisa julgada, nem litispendência. O que seria coisa julgada? Esse mesmo assunto, esse mesmo fato, já foi objeto de outro processo, já tem decisão transitada em julgado. Ninguém vai refazer, né? Não seria o caso. E litispendência? Há um outro processo em andamento que é objeto das mesmas razões de pedir. O Ministério Público já pediu em outra vara, outra instância, então haveria litispendência, então isso presente impossibilitaria. Ora, agora, meus amigos, sabemos o que são pressupostos processuais. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Dúvidas? O senhor vai ter a palavra do cafezinho ou vai dizer? Vamos seguir aqui e a gente para, que aí a gente já corta o vídeo e conversa com mais tranquilidade. Eu acredito que em mais 20 minutos eu termino. Ok? 20 minutos a gente para o cafezinho. Condições da ação. Condições da ação. Está lá no 395 Iracema, inciso 2º. Eu disse que o 395, inciso 2º, coloca duas coisas. Quem pode ler para a gente o 395, inciso 2º, para a gente lembrar o que é que diz lá? Você já falou, que é a forma de pressuposto processual ou condições para o exercício da ação penal.
Lembrou? Aquele gráfico que eu mostrei, aquele gráfico todinho que eu mostrei, veja, minha amiga, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo agora é olhando para isso aqui, ó. É olhando para isso aqui e vendo se tudo isso está presente. Isso é que é julgar a admissibilidade. Não é lindo, velho? É olhar para isso tudo e ver se tudo isso está presente. Agora, condições da ação. Aí as condições da ação são legitimidade das partes. O que é a legitimidade das partes? Se o Supremo Tribunal Federal é vítima de uma ação criminosa, quem é competente para propor essa ação? A Procuradoria-Geral da República. Então, a parte é legítima. É legítima se ela tem a previsão legal. E eu ensinei a vocês uma das palavras mais bonitas do processo, que é exorbitar. Lembram de exorbitar? O que é exorbitar? Sair do caminho. Ou seja, para eu saber se a parte é legítima, eu tenho que olhar para a lei e ver quais são as competências da Procuradoria. As competências não, porque a palavra competência confunde aqui. Quais são as atribuições da Procuradoria-Geral da República? Então, entre as atribuições da Procuradoria-Geral da República, está lá atuar perante o Supremo Tribunal Federal. Sempre que o processo estiver no Supremo Tribunal Federal, a parte legitimada pela Constituição para figurar como ente do Ministério Público é o Procurador-Geral da República. A parte está legitimada. E a outra parte é legítima para figurar como réu? Sim, é legítimo para figurar como réu. Então, legitimado, legere. Legere em latim significa lei. Legis, lei. Lei é legis, não é? Então, a gente tem legítimo é aquele que tem a atribuição definida por lei. Então, o Procurador-Geral da República é ente legitimado. Interesse de agir. Interesse de agir. O que é interesse de agir? É a possibilidade de, dentro de suas atribuições, ser alcançado pela decisão judicial. Ou seja, o interesse de agir é, olhando para a parte autora, é dentro da legitimidade, se aquela busca se justifica, se realiza as suas atribuições. Quem tem interesse de agir? Aquele que foi vítima, aquele que fala em nome da vítima, esse tem interesse de agir. E aí eu dei um exemplo a vocês, e é importante que ele guardar, imagine aquela sua vizinha que é vítima de agressões lá do marido, tá certo? Vítima de agressões do marido. Pensa comigo. Você tem todo o direito de ir à delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência que vai receber o nome de delatio criminis. Porque o crime de violência doméstica é um crime de ação penal pública, então você tem todo o direito de ir lá e denunciar o teu vizinho por agressões à esposa dele. Mas, desculpa, você não pode ajuizar uma ação de divórcio. Porque na ação de divórcio você não tem interesse. Compreende ou não? Para ir na delegacia e fazer a delatio criminis através de um boletim de ocorrência, você tem, porque o crime é de interesse público, ação penal pública, é violência no contexto familiar. Então você pode fazer a dela, porque você tem legitimidade para isso. Você tem interesse de agir, porque se o crime é de ação penal pública, em tese a vítima é a sociedade inteira. A vítima é a sociedade inteira. Mas você não pode propor a ação de divórcio. Também não é legítimo. Você nem tem legitimidade, nem tem interesse. Nem tem legitimidade, nem tem interesse. Tem que ter legitimidade e tem que ter interesse. Mas todo mundo que tem legitimidade não tem interesse? Não. Nem todo mundo que tem legitimidade tem interesse. Por exemplo, um indivíduo que foi absolvido em uma sentença por negativa de autoria. Ou seja, o juiz disse que ele é inocente porque ele não praticou a conduta. Ok? Ele é legítimo para recorrer? É. Ele tem interesse? Não tem. Mas veja, ele pode ser absolvido e ter interesse de recorrer, interesse recursal, desde que não tenha sido por negativa de autoria. Se fosse por insuficiência de prova, ele ainda poderia buscar algo mais, porque aí que já era coisa julgada material e não coisa julgada formal, que é objeto de outra aula, de outro papo. Interesse e legitimidade não se confundem.
a parte absolvida por negativa de autoria é legítima para propor o recurso de apelação, mas não tem interesse de agir. Falta-lhe interesse recursal. Porque o interesse recursal significaria parte dos pedidos não foram atendidos. Então, se os meus pedidos não foram atendidos, eu tenho interesse de agir. Tá certo? E em último lugar, que tem que ter um asterisco aí, porque isso já não se considera modernamente, a gente não considera isso para o direito processual penal. Porque não existe em direito processual penal possibilidade jurídica do pedido. E por que não existe possibilidade jurídica do pedido? Veja, na ação civil, o camarada pode pedir o uso capião de uma terra, tá certo? Mas ninguém pode pedir um uso capião da lua. Porque eu tenho posse mansa e pacífica da lua. Então, possibilidade jurídica do pedido de uso capião da lua, para o direito civil isso vale. Para o direito penal isso não vale. Por que não vale para o direito penal, processual penal? Porque só há um pedido possível no processo penal. A condenação nas penas combinadas pela lei. Compreende ou não? Não tem outro pedido no processo penal. Então, todo pedido no processo penal é sempre possível. Por que ele é sempre possível? Porque se houve o crime, o único pedido que cabe é a condenação nos limites da pena combinada ao tipo penal. Tranquilo ou não? Então, condições de agir, estamos completamente presentes. As partes são legítimas, têm interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, ela é, como eu já disse, absolutamente irrelevante. E agora chegamos ao final, que está previsto no inciso 3º, Iracema, lá do artigo 395, que é justa causa. Atenção, meus amigos, meu nobre amigo, não é justa causa, é justa causa. Né? Porque está na moda justa calça, mas aqui é outra história. A justa causa tem duas características, dois elementos. Os dois elementos da justa causa são estes: prova da materialidade do crime. Prova da materialidade do crime. O que é a materialidade do crime? Prova de que o crime aconteceu. Eu não sei quem foi que fez, mas eu sei que o crime aconteceu. Então, lembra os vídeos do ministro Alexandre de Moraes? Aquilo é prova da materialidade do crime. Ou seja, o depoimento, a delação premiada feita pelo oficial do Exército, Cid, como é que é o nome? Me fugiu agora. O nome do que fez a delação premiada, que é oficial que Não. Gomes, eu acho que é Cid Gomes, o nome dele. Bom, mas aquilo é prova da materialidade. Houve, por exemplo, a minuta do projeto, não é? A minuta do decreto-lei que instauraria, aquilo tudo é prova da materialidade do crime. E em segundo e último lugar, indícios suficientes de autoria. Pessoal, indícios suficientes de autoria. Deixa eu falar de duas coisas para a gente terminar a nossa aula. Duas coisas para a gente terminar a nossa aula pública. A nossa aula interna continua. Deixa eu falar de duas coisas, eu vou escrever aqui, senão o pessoal do YouTube fica de fora e a gente não quer deixá-los de fora. Olha, deixa eu falar de duas coisas que me parecem necessárias. Hein? Mauro Cid. Sabia que tinha alguma coisa assim? Mauro Cid. Deixa eu falar de duas coisas. Cognição. A palavra cognição significa conhecimento. Cognum é conhecimento, certo? Então, o aparelho cognitivo é aquele que é capaz de conhecer as coisas. A gente poderia falar que existem dois tipos de cognição no processo penal. Uma cognição que recebe o nome de cognição sumária. Cognição sumária. Toda vez, minha amiga, que você vir a palavra sumário, significa rápido. Significa rápido. A cognição ela pode ser sumária
ou a cognição pode ser exauriente. Martou, o que é que significa cognição exauriente? Cognição exaustiva. Cognição que se chega que me conduz à certeza, ok? Tudo bem? Vejam bem. Para o recebimento da denúncia, a cognição é sumária. Para a condenação, a cognição é exauriente. Ou seja, a gente só pode condenar se tiver certeza, mas a gente pode receber se tiver dúvida. Eita lasqueira. Martou, repete que agora eu voei. A gente só pode condenar se tiver certeza. Portanto, a cognição para a condenação, ela é exauriente. E para receber a denúncia? Não precisa ter certeza, não. Por isso é que o nome é indícios de autoria. Indícios de autoria. Veja, prova e indícios. Percebe o grau menor? O grau menor de que o crime aconteceu, eu tenho que ter provas. De que o autor é aquele, eu só tenho que ter indícios. Porque aqui eu tenho uma cognição sumária, uma cognição rápida, porque a compreensão exauriente, exaustiva se dará durante o processo. E aí entramos numa polêmica que é de lascar. E aí eu sou garantista, eu já vou dar o toco, né? Veja bem, qual é o princípio que rege a sentença? O princípio que rege a sentença é in dubio pro réu. Certo? In dubio pro réu. Na dúvida, se o juiz está na dúvida se ele cometeu ou não cometeu, se a autoria é dele ou não é, absolve. Aqui, no recebimento da denúncia, dizem alguns autores, eu discordo, que haveria o in dubio pro societate. Martou, o que seria in dubio pro societate? Significa na dúvida em favor da sociedade. É mais interessante para a sociedade que haja o processo ou que não haja o processo? Para a sociedade é mais interessante que haja o processo para que verifiquemos as culpas efetivas de cada um dos agentes. Então, para a sociedade é mais interessante a instauração do processo do que a não instauração do processo. E in dubio, então, pro societate. Eu não penso assim. Eu penso que em ambos os casos, in dubio pro réu. Ou seja, é por isso que a justa causa é indícios suficientes de autoria. Ou seja, é suficiente para que eu supere uma dúvida razoável. Eu tenho a impressão forte de que sim. Porque se eu estou completamente no vazio e eu estou tão inclinado ao não quanto ao sim, eu devo não usar o in dubio pro societate, porque o in dubio pro societate não está previsto no código e o in dubio pro réu está previsto, e eu acredito, como garantista que sou, que o in dubio pro réu atravessa todo o processo. Então, indícios suficientes. A palavra suficiente significa o quê? O necessário para... Eu pergunto a você, você comeu o suficiente? Então, toda vez que eu pergunto se você fez algo que é suficiente para alguma outra coisa. Você comeu o suficiente para o dia todo manter-se bem? Então, esse suficiente é suficiente para quê? Para superar a dúvida razoável. Lindo ou não? Indícios suficientes de autoria. Suficiente para quê? Para superar a dúvida razoável. Porque se a dúvida for razoável, a gente fica na rejeição da denúncia, porque eu não defendo o in dubio pro societate, muito embora eu esteja expondo isso a vocês. Dúvidas? Agora sim, o nosso intervalo. Vou parar aqui